Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Em ocasião do assassinato do Charlie Kirk, que eu confundi com Clark, né? Troquei o nome, mas enfim. Eu falei que a esquerda e os esquerdistas, eles não têm piedade. Perfeito. E aí, né, vieram com, por exemplo, profecias, né, do Olavo de Carvalho acerca disso, né, acerca dessa tendência é, voraz da esquerda. E, bom, basicamente isso daí é histórico, certo? Da esquerda. E isso desde, não vou dizer quando ela nem existia, né, mas no próprio movimento internacional fundado por Marx, onde ele, por picuinhas, rompeu com Mikhail Bakunin e os anarquistas, por exemplo. Teve a desavença entre depois o Stalin e o Trotsky, que terminou com uma picaretada na cabeça, e por aí vai. Que nem os expurgos, como se diz, soviéticos, e praticamente, né, toda o grande movimento de esquerda tem os seus expurgos. O PT, por exemplo, não foi diferente. PCO, PSTU, entre outros partidos vieram, e o PSOL também vieram como se diz, de expurgos, de dissidências do PT, certo? Que não aderiram ou que se contrariaram com o centralismo democrático. Mas só para você ter uma ideia do quanto o PT também segue essa linha de desconcertar, é a própria Dilma. Eles acusam de golpe parlamentar, por exemplo, mas quem deu o golpe nela foi o próprio PT. Porque o que aconteceu? O Eduardo Cunha estava engavetando os pedidos de impeachment contra a Dilma. E nisso, em troca dele não ser levado à comissão de ética que era controlada pelo PT. O presidente Rui Falcão passou de dar guarida pro Eduardo Cunha, né? Não quis ficar refém, e nisso ele sabia que ia sacrificar a Dilma, como aconteceu. E como ela depois se tornou eleitoralmente relevante, já temos, né, um caso. E também temos casos de reamores, como a Marina Silva, por exemplo, fundou o PT, foi senadora, não foi expulsa, mas saiu do partido e agora voltou, né, no projeto do amor e da reconstrução, que incompetências à parte. E por aí vai, certo? Então, assim, isso daí é porque se há um projeto, não é uma psicopatia, como muita gente pode dizer, mas é porque há um projeto, há uma definição, e é isso que se contrasta da direita, certo? Eles pretendem, eles têm um ideal de poder, de sociedade, de humanidade, de ser humano propriamente dito, né? Que é o homem político, o homem que vive para a sua coletividade, e quem atrapalha isso, simplesmente, quando necessário, se passa por cima. Perfeito. Sempre esse proceder foi, mas praticamente de todo o movimento político, certo? Tudo onde se envolve política acontece isso, e se descartar os velhos camaradas. Independente de serem pessoas boas ou não, é que nem dois autores que eu amo, que é o Albert Camus e o Jean-Paul Sartre, por exemplo, eles brigaram, porque o Albert Camus, no seu
aqui. No seu Homem Revoltado, ele, por exemplo, critica duramente a União Soviética, ele, comunista também, não filiado, criticou a União Soviética e o Sartre rompeu laços com ele, né? Enfim, porque ele já era mais alinhado e isso daí pegava mal, certo? E, bom, como eu disse, ele rompeu com o projeto porque, como se diz, o projeto estava massacrando e ao invés de levar melhoria para o ser humano, para o indivíduo e para a coletividade, basicamente estava o quê? Estava arrastando mais para a guerra, para a violência e não estava gerando praticamente nenhum benefício. Mas, como eu disse, a questão é que a esquerda, nessa questão de luta política, de ação política, acaba sendo muito mais abarcadora, certo? Independente de ser pessoas aproveitadoras ou idealistas. Um exemplo, já citei o Albert Camus e o Sartre, por exemplo. E até que recentemente na eleição última de 2022, onde o PCB, eles se odiavam, mas estavam unidos, Partido Comunista Brasileiro, né? Estavam unidos numa candidatura, se odiavam e tudo mais, mas estavam unidos. Perfeito? Enfim. Por quê? Porque se tem essa ideia em comum. E é isso que falta na direita, principalmente. Porque, por exemplo, você tem conservadores, você tem liberais. E no Brasil, aqui, por exemplo, a gente não tem essa organização nenhuma, já falei disso. Tem no máximo reacionários, certo? O reacionarismo que manda. Então, simplesmente não tem. Ela vai continuar assim, né? Não há um. Assim, o PT pode ter um plano de preponderância política, de desenvolvimentismo, mas a direita, aqui, mesmo com o Bolsonaro que ressuscitou ela, não tem nada assim, de projeto. Basicamente, a única promessa é conter os erros do que resolver, conter os erros, evitar os problemas ou resolver que o PT causou, né? Tanto que é por isso que é o reacionarismo. Se o PT tivesse, por exemplo, só roubado e não criado cotas, né, eles não estariam discutindo nada, enfim. Mas é um exemplo, mas realmente a esquerda, por ele ter essa ideia de projeto, por ter essa ideia de o ser humano apenas como um objeto político, como um ser político, né? Então ele se torna descartável, entendeu? Que nem, por exemplo, se descartam feministas, se elas forem, por exemplo, se elas disserem não, eu sou contra o aborto, certo? Ou então o contrário, se descarta agendas pró-aborto, por aí vai. Se isso afetar, por exemplo, a natalidade, como aconteceu na Colômbia, já se discute a revogação ao direito do aborto, por exemplo, lá, porque realmente afetou a natalidade. Mais crianças foram abortadas do que nasceram. Enfim, isso daí também tem a questão de legalização das drogas. Você vai ver que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a maconha foi legalizada, você vai ver que foi feita pela direita, pelos conservadores, certo? Para dar um exemplo. Por quê? Porque eles sabiam que com isso você desarticulava os cartéis de droga, certo? Não era pro cara ficar chapado, ser ficar desbundando. Não, é para quê? Para desarticular.
os cartéis de droga, por exemplo. Você vê que para conservar a ordem e para retirar elementos que causam tumultos, digamos assim, a esquerda, a direita, perdão, os conservadores fizeram o quê? Retiraram o poder e tiraram da marginalidade a maconha, certo? Seja para o uso recreativo ou medicinal, ou o que for. Se você quiser plantar cânhamo, por exemplo. Enfim, então é um exemplo disso. Realmente temos uma esquerda preparada que nem o PT tem praticamente mais de 40 anos se aprimorando em metodologias de conquista de territórios e de votos, e enquanto a direita está ensaiando ainda. Então por isso você vai ver esses ataques, esses atentados, sejam com a bala, a faca ou simplesmente com paus e pedras, não importa, mas a direita está desorganizada demais, ela é desunida demais, isso aqui no Brasil, para isso, certo? Enfim, não esperem piedade de um esquerdista, porque eles não têm, nem entre eles mesmos. Obrigado e tentem ser felizes.